Aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo, Luciano Rocha. E estamos felizes em poder estar juntamente com vocês em mais uma oportunidade do nosso canal do Estúdio Teológico. E como vocês bem sabem, o intuito do nosso canal do Estúdio Teológico é de alguma forma nós podermos estar juntos, interagindo, manifestando uma mensagem de consolo, conforto, bálsamo ao vosso coração. E nessa oportunidade estou feliz, quero convidar você a continuar conosco em nosso canal. É um canal simples, é um canal singelo e gostaria de convidar você a continuar curtindo, comentando, compartilhando, interagindo com os amigos, conhecidos, compartilhando, indicando o nosso canal. E cremos que juntos podemos seminar a semente do Evangelho através das mensagens manifestadas aqui em nosso canal. E nessa oportunidade estou feliz em você estar junto comigo, porque eu quero tratar uma perspectiva bíblica que é muito interessante. E para isso, quero convidar você a nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no texto que nós encontramos na Carta aos Hebreus, exatamente na Carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. É interessante nós falarmos que o autor aos Hebreus, neste capítulo de número 12, ele manifesta o caráter exemplar de Cristo e convida-nos a exercer e viver a conduta de Cristo. E nós sabemos que a nossa vida ela é muitas das vezes corrida e é feita de desafios, é feita de obstáculos, e muitas das vezes nós temos que estar sempre correndo para vencermos, batalhando, vencermos esses obstáculos que nos aparecem na vida. E quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, vamos ver que os escritores bíblicos, bem como Paulo e o autor da carta aos Hebreus, eles fizeram constantes menções das atividades esportivas do seu tempo em seus escritos. E eles apreciavam, eles eram apreciadores do esporte, eles gostavam de apreciar os esportes, né? E sabiam até mesmo olhar nessa perspectiva para os esportes e automaticamente exaurir, extrair lições preciosas para a vida cristã na prática. Assim como muitos hoje, alguns apreciam o futebol, outros o basquete e tantos meios esportivos que existem por aí. Então, um exemplo clássico disso é a passagem bíblica de Hebreus no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, o autor aos Hebreus ele extrai da figura de um estádio lotado, um estádio, né? E ele fala sobre o espírito da dinâmica de uma competição acirrada, uma competição olímpica. E ele pega e faz uma ilustração
para a nossa vida cristã. Então, após ele começar a relatar, ele expor ali a luta e a vitória daqueles que estavam inseridos ali no capítulo anterior da galeria dos heróis da fé, no Hebreus, no capítulo de número 11, após ele expor aqueles que se encontram na galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento, o autor ele começa a mencionar e direcionar o seu olhar com carinho e com muita atenção. Entrar um quadro ali para nós, ele direciona o olhar dos leitores para o campeão dos campeões, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra aos leitores, ele mostra a nós, ele mostra, né, de uma forma toda especial como aqueles campeões, né, dos heróis da fé, e principalmente o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, venceram as adversidades. Venceram, e por que eles, né? E por que eles venceram? E também ele mostra para nós como nós, que somos leitores, também deveríamos ter a mesma perseverança, a mesma perspectiva e correr a carreira que nos é proposta, a carreira cristã. E como esta carreira cristã, como esta luta cristã, esta corrida cristã, ela deve ser feita. Então, a vida cristã, na perspectiva do autor aos Hebreus, ela é uma corrida com muitos obstáculos, inúmeros obstáculos, né? Numa trajetória não se dá, a nossa trajetória, é interessante nós dizermos isso, que a nossa trajetória ela não se dá num estádio iluminado, num estádio lotado, com muitos holofotes, onde há pistas aplainadas, uma plateia entusiasmada nos ovacionando, dizendo: vai Luciano, vai irmão fulano, vai irmã fulana, vai Beltrano, né? E assim por diante, ovacionando o nosso nome, nos incentivando. A nossa vida não é assim. Não raro, muitas das vezes, né, nós sempre acabamos cruzando solitariamente os nossos próprios desertos difíceis, navegamos às vezes os nossos mares mais adversos com ondas que nos açoitam, atravessamos pontes estreitas e às vezes cruzamos pântanos da nossa vida que são ameaçadores. Mas os vencedores são aqueles que, apesar das suas fragilidades, eles tiram o seu olhar das adversidades, das circunstâncias e colocam o seu olhar em Deus. Então, dentro dessa perspectiva, é óbvio que nós passamos por inúmeras adversidades. Cada um na sua particularidade. Cada um no seu momento difícil. Cada um na sua vida privada passa por momentos difíceis, por lutas, por provações, que nós encaramos como esses aspectos, né? Então, cada um de nós passamos por tudo isso. Mas a lição de tudo isso é que, em meio às nossas fragilidades, em vez de nós olharmos para as circunstâncias, nós olhamos e fitamos o nosso olhar em Deus, que é soberano em todas as coisas. Então, em primeiro aspecto, eu gostaria de falar que a Escritura, ela diz que Deus, esta é a primeira lição que eu gostaria de abordar aqui, que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então Deus, ele levanta do pó o abatido. É Deus quem faz isso. É Deus quem do monturo ele levanta o necessitado e faz assentar-se entre os príncipes. É Deus quem orquestra e adestra e luta nas mãos para a batalha. Ele que faz isso. Ele quem faz com que a mulher estéril seja uma alegre mãe de filhos. É Deus quem nos toma pela mão direita, é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos guia, é Deus quem nos guia em seu eterno conselho, é Deus que nos recebe na glória. Então os nossos problemas, eles podem até mesmo aparecer e aparentar ser insolúveis para nós, mas se nós olharmos para as nossas fraquezas, porém, se nós olharmos, em vez de olharmos para nossas fraquezas e começarmos a olhar para Deus, aquilo que nos era impossível torna-se realidade. Por quê?
pois para Deus não há nada impossível, não há coisa impossível em todas as suas promessas. Deus é poderoso, Deus é fiel e Deus é soberano. Em segundo aspecto que eu gostaria de olhar, à luz da Bíblia, que nós acabamos superando as nossas fraquezas e triunfando sobre as nossas próprias limitações. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver que se nós olharmos à luz da história da humanidade, nós vamos ver que a história da humanidade é crivada de exemplo de pessoas que superaram as suas fraquezas, as suas limitações, triunfaram sobre as suas limitações e conquistaram redundantes vitórias. Thomas Alva Edison, o maior inventor de todos os tempos, somente frequentou o colégio 3 meses. A escola desenvolveu por concluir que não tinha condições de acompanhar os seus pares. A sua mãe investiu em sua educação e ele foi um dos maiores cientistas do mundo. Henry Ford, o maior fabricante de carros do mundo, estudou apenas até o primeiro ano do secundário. E não obstante as limitações da sua educação formal, foi uma das mentes mais brilhantes e criativas e empreendedoras da história. John Milton, se você for olhar, John Milton ficou completamente cego aos 50 anos de idade. E para todos os que estavam à sua volta, era o fim da sua carreira. O epílogo triste de um homem que mergulhava na escuridão. Porém, sob o manto da cegueira, ele escreveu o clássico livro, O Paraíso Perdido. Então, nós vamos ver que muitas pessoas triunfaram sobre as suas limitações, não se utilizaram das suas limitações como um fracasso, mas eles subjugaram, eles foram além da sua limitação. Um grande compositor, apesar da sua surdez aos 40 anos, Ludwig van Beethoven, depois da sua surdez progressiva, ele ficou completamente surdo aos 46 anos de idade. Mas para todos a surdez era irreversível, parecia ser o fim da sua brilhante carreira musical. Mas apesar deste fato doloroso, ele compôs mais 5 sinfonias, suas músicas mais excelentes. Fanny Crosby, a maior compositora evangélica de todos os tempos, ela ficou cega na 6ª semana da vida e viveu 92 anos de escuridão da cegueira. Mas essa mulher extraordinária compôs mais de 8.000 hinos traduzidos e cantados no mundo inteiro. Suas músicas têm sido abundante luz de Cristo para muitas gerações. Então, essas pessoas não pegaram as suas adversidades e acabaram sucumbindo com elas. Mas elas pegaram essas adversidades e se utilizaram como pontes, para aproximar-se de Deus, estar mais perto de Deus, Então, mas é claro que eles não olharam para as circunstâncias. Eles olharam para Deus. Terceiro aspecto, talvez os seus obstáculos, seus problemas sejam outros. Talvez você tenha uma limitação física, talvez a sua limitação seja emocional, ou até mesmo a sua limitação seja uma limitação espiritual. Talvez você esteja enfrentando uma crise na família, no seu lar, uma crise conjugal, um drama familiar, uma tempestade financeira em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Talvez você esteja vivendo o amargo de uma derrota por causa de um vício que acaba te escravizando. Você se sente inadequado diante dos desafios imensos que aparecem para você, as ameaças concretas, os obstáculos superiores às fraquezas. Nessas horas você é tentado às vezes até mesmo a entregar os pontos, jogar a toalha, desistir, se dar por vencido, se dar por derrotado. Porém, eu quero encorajar você a não desistir. Eu quero encorajar você a não jogar a toalha.
Eu quero encorajar você a não olhar para as adversidades, mas olhar para cima, olhar para Deus. E quero concluir aqui dizendo que não há causa perdida, que quando nós colocamos as nossas adversidades nas mãos de Deus. O salmista diz que elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, ele deixa lavrado um grande conselho, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então não há causa perdida quando nós colocamos na mão de Deus. Não há uma vida irrecuperável para o Filho de Deus. Talvez você pense, para mim não tem mais esperança, eu não aguento mais, para mim já basta. Deus, Ele é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Ele fez prodígios ontem e continua fazendo maravilhas ainda hoje. Ele continua operando maravilhas ainda hoje. Deus, Ele ainda é o nosso refúgio. Nele ainda está a nossa esperança. Dele que vem o nosso socorro. E é Ele quem nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero convidar você a não desistir. Quero convidar você a olhar para Deus e dizer para você que nós podemos e conseguimos em Cristo vencer os obstáculos da vida. Não olhando para as nossas limitações porque somos limitados. Não olhando para as nossas fraquezas porque verdadeiramente somos fracos. Não olhando para os nossos pecados porque verdadeiramente somos pecadores. Mas olhando para Deus e para o seu sacrifício perfeito na cruz. Olhando para Cristo e lançando sobre Ele as nossas limitações, as nossas adversidades, os nossos problemas, confiando que Ele é capaz de nos fortalecer na trajetória da fé. Então eu deixo esta reflexão para você. O meu sentimento é que Deus fale com você através desta palavra. Quero convidar você a continuar conosco em nosso canal do Estúdio Teológico e peço para que Deus venha te abençoar ricamente em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus te abençoe, do vosso amigo, irmão em Cristo, irmão Luciano Rocha. Um grande abraço e fiquem